Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós falaremos sobre dinheiro, moeda. Falaremos desde o início, lá no princípio, quando haviam as trocas, até a financiarização dos países e também de vida pública. Fique aqui, nesse canal você vai sempre encontrar conteúdos sobre ciências humanas, linguagens, sociologia e antropologia. Fique aqui que o negócio é bom. Você vive em um mundo globalizado. Comprar e vender nunca foi tão fácil. Imagine sua vida sem o comércio. Mas me diga, o quanto é importante o comércio? Aliás, o que exatamente é o comércio? Podemos descrevê-lo como uma troca de mercadorias, serviços e bens entre empresas, pessoas e até mesmo países. É o que nós veremos adiante. Nesse troca-troca, acabou surgindo a necessidade de ter algo confiável que todos pudessem usar como instrumento de troca. Logo, a criação da moeda se fez necessária, também conhecida como dinheiro, bufunfa. E foi através do dinheiro que surgiu o modo de quantificarmos o trabalho humano, o modo de dizer, seu trabalho vale X valor. Você faz ideia do quanto de itens já serviram como base de salários ou moeda? Imagine que sementes, grãos de cacau, açúcar e até sal já pagaram o salário de alguém por aí nesse mundão. Olha só. Inclusive, a palavra salário nasceu do latim salarium, que significa pagamento com sal. É ruim, hein? Receber sal como pagamento? Ainda bem que nós já evoluímos, né? Não estamos mais nessa fase. Já no período moderno, houve a criação de bancos. Logo, a emissão de papel moeda também passou a existir. E cada governo assumiu o controle da emissão de cédulas em dinheiro. Atualmente, usamos cartões de créditos, débito, Pix nas nossas transações financeiras. Lembrando que os cheques praticamente saíram de circulação. Hoje em dia, em um contexto de mundialização da economia, novas relações monetárias estão em curso e possuem relação direta com o desenvolvimento tecnológico. O Pix e as criptomoedas são um exemplo disso. Mas o que são as moedas virtuais ou criptomoedas? As criptomoedas é um tipo de dinheiro virtual. Trata-se de códigos extremamente protegidos que podem ser convertidos em valores reais e usados em pagamentos. As criptomoedas fazem sucesso porque elas são descentralizadas, ou seja, não dependem de regulação de órgãos de controle. E podem permanecer no anonimato e também não custa nada as transações, enquanto o dinheiro físico possui todos esses encargos. Mas não foi assim tão simples a criação das criptomoedas. A primeira tentativa de criação de moeda virtual foi chamada de B-Money, criada pelo engenheiro de software Well Dai. E já tinha entre as suas características a descentralização e o anonimato, mas não foi para frente. Ela nunca foi amplamente utilizada, mas inspirou o surgimento do BitGold. Esse também não lacrou, mas levou ao desenvolvimento do Bitcoin. E foi aí que entrou em cena a tecnologia blockchain. O que é tecnologia blockchain, professora? Vou te explicar. É uma espécie de banco de dados onde é possível inserir e transmitir informações de uma forma muito segura, rápida e transparente, sem ter um órgão central de controle ali para controlar a parada toda. Então, toda a informação inserida no blockchain não pode ser alterada. Assim, o banco de dados pode ser verificado de forma pública e rapidamente, e a ação dos hackers é muito dificultada por causa disso. O fim do século XX trouxe profundas transformações na sociedade e na economia capitalista. Uma das mudanças foi a questão do comércio internacional, que se intensificou desde o fim do século passado. Atualmente, as exportações, que são as vendas, e as importações, que são as compras, ocorrem seguindo novos padrões impostos
impostos pelos avanços da globalização. Além da divisão do trabalho, outros fatores tornaram o comércio internacional uma necessidade do mundo contemporâneo e outros serviços passaram a contemplar a necessidade das relações internacionais, como o setor de transporte para cargas e viagens e o setor bancário para a movimentação de capitais. Se liga que essas transações não se dão de maneira uniforme entre as diferentes regiões e países, porque as desigualdades na intensidade de trocas comerciais e fluxos financeiros são frutos de um processo muito complexo. Por exemplo, até a década de 40, os bens manufaturados vinham restritamente dos países industrializados, como Estados Unidos, Canadá, Japão e as nações europeias, cujas produções eram feitas basicamente para suprir o mercado interno deles. Então, poucos produtos industrializados chegavam aos países subdesenvolvidos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945, houve muitas transformações da organização econômica. Acabou originando, com essas transformações, a nova Divisão Internacional do Trabalho, a nova DIT, ou DIT. Os países emergentes ou em desenvolvimento que obtiveram uma industrialização tardia se caracterizaram por economias mais frágeis e passaram a oferecer às corporações um leque de benefícios. Vai vendo isso aí, que esse negócio não é nada legal. Entre esses benefícios é possível citar a isenção parcial ou total de impostos. Olha só isso, isenção total de impostos. E oferta de mão de obras abundante, entre outros fatores. Então, é aqui que entra a teoria da dependência formulada por André Gunder Frank. Ele foi um dos principais que falou sobre isso, então eu vou falar só dele. A sua teoria afirma que os países ricos empobrecem os pobres. A teoria da dependência diz que os países pobres são instruídos erroneamente com a promessa de que, se abrirem as suas fronteiras ao comércio internacional, os países ricos vão usar de suas posições dominantes para explorar os países pobres, sempre utilizando condições comerciais desiguais. Essa exploração faz o país pobre estagnar ou, no mínimo, encolher muito a sua economia. Os países ricos vão ficando cada vez mais ricos e os países pobres vão ficando cada vez mais pobres. Olha, isso é a mais pura verdade, porque nós vivemos isso. Por exemplo, o México, a Argentina, o Brasil e outros países adquirem tecnologias a preço muito alto. Desse modo, os produtos exportados por eles não atingem preços satisfatórios no mercado global e favorece as economias mais estáveis e desenvolvidas, ou seja, os mais ricos. Já os tigres asiáticos, formados por Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, são as exceções dessa teoria da dependência, porque eles acabaram por mostrar que existe falha nessa teoria da dependência, porque eles conseguiram se dar bem, mas foram exceções. Só lembrando que não é nada legal seu país exportar matéria-prima e depois comprar tecnologias ou outros produtos prontos a preços altíssimos. Isso, no mínimo, não é nada inteligente e é o que acontece aqui no Brasil, pois o mesmo se industrializou tardiamente. O que é a industrialização tardia? A chamada industrialização tardia resume-se no processo de industrialização que se inicia com a instalação de empresas estrangeiras multinacionais. Nesse processo, é possível observar que os países não se industrializaram, mas sim foram industrializados. Tem diferença nisso aí. A maioria das fábricas se destina aos bens de consumo e a tecnologia empregada é basicamente de origem estrangeira. Olha só a safadeza internacional. Os motivos que atraem as empresas que promovem a industrialização tardia destacam-se mão de obra barata e abundante, o grande contingente populacional que constitui um mercado consumidor atraente, presença de matérias-primas necessárias para os processos produtivos, infraestrutura para o fornecimento dessas matérias-primas, escoamento de produção, isenção de impostos, legislação trabalhista branda ou inexistente, além de leis ambientais menos rígidas. Com todas essas facilidades, fica fácil enriquecer em cima de outro país, não é? Agora veja por
que esse processo que o Brasil fez para se industrializar não promove um crescimento legal para o país, porque os centros de desenvolvimento tecnológicos permaneceram nos países sedes das multinacionais. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês. Quando uma empresa alemã que tem filial aqui no Brasil utiliza a tecnologia lá da Alemanha, ela precisa pagar royalties para a matriz que está lá na Alemanha. Essa empresa que está na Alemanha também vai receber uma remessa de lucros da filial que está aqui no Brasil e ainda por cima recebe mão de obra barata e os recursos naturais baixos e também um imposto quase zero. E tudo isso, gente, todas as benesses dessa empresa, elas vão para a Alemanha, elas não ficam. Então, o retorno para o Brasil é quase zero. Me explica como que isso faz sentido? Não faz sentido, não faz. Vamos continuar falando sobre como o dinheiro, a moeda, foi criando novas configurações ao longo do tempo e mudando radicalmente o nosso modo de viver no planeta. A ampliação do comércio mundial gerou um fluxo internacional cada vez maior de mercadorias, o que ampliou também o fluxo de capital. Esse sistema de comércio acabou produzindo e necessitando da financiarização da economia em escala mundial. O que é financiarização? É quando você financia algo que você não tem dinheiro para pagar à vista, você financia e paga com juros. Aqui no Brasil costuma-se pagar 2 vezes a mercadoria que você está adquirindo de forma financiada. Vamos ver como ocorreu o processo de financiarização e também o processo da dívida pública que ferrou e continua ferrando com o Brasil. Pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, representantes de 45 países se reuniram numa cidade dos Estados Unidos chamada Bretton Woods para discutir medidas de controle da situação que se apresentava. As reuniões de Bretton Woods promoveram acordos financeiros internacionais e a criação de instituições de apoio e fiscalização monetária como o Banco Mundial e o próprio FMI. Foi ali também que se estabeleceu o dólar como moeda padrão para transações internacionais. Cômodo, né? Em 1944 foi criado o Banco Mundial, que recebeu o nome de BIRD, B-I-R-D, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, porque o mundo estava em caos após a Segunda Guerra. Sua função inicial era financiar a reconstrução das economias destruídas pela guerra. E naquele contexto, o BIRD era liderado pelos Estados Unidos, consolidado como maior potência mundial após o término da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham interesse geopolítico na reestruturação econômica dos países europeus, pois assim ele estava garantindo o predomínio capitalista no continente europeu, porque o maior medo dos Estados Unidos nessa época era que o socialismo crescesse. Já o FMI surgiu com o propósito de garantir estabilidade econômica. Percebeu-se, principalmente com a crise de 1929, que o colapso interno de uma nação poderia prejudicar toda a cadeia comercial que ela ajuda a sustentar. Por isso, convinha criar um fundo monetário que emprestaria dinheiro a países em crise, evitando que um colapso interno tivesse efeitos internacionais. Também coube ao FMI criar regulamentações e fiscalizar as políticas econômicas dos seus países membros. Com estas medidas, o FMI deveria prever e prevenir desequilíbrios no sistema monetário internacional, resguardando a estabilidade econômica que lhe serviu de objetivo. O Brasil foi um dos 24 países que primeiro se filiou à organização na data da sua fundação, foi 27 de dezembro de 1945. Atualmente, o FMI é uma agência especializada da ONU e possui 189 países membros. O Banco Mundial e o FMI ficaram responsáveis por salvaguardar a nova ordem financeira monetária global. Era a responsabilidade do FMI promover a cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover alto nível de emprego e o crescimento econômico sustentável, bem como reduzir a pobreza em todo o mundo. Bom, então o FMI está falhando, no seu propósito, falhando feio, certo? Ainda falando do FMI, vamos ver um pouquinho o que é uma saúde boa, economicamente falando, de um país. No caso, é o seu balanço de pagamentos. Em termos simplificados, ele representa a soma de dinheiro que entra e a soma de dinheiro que sai de um país. Um balanço saudável geralmente é aquele que está próximo a um superávit, que possua valor de entrada maior que o valor da saída.
Em geral, é bom que um país venda mais do que se compre. Mas como que o FMI realiza o trabalho dele? A partir de 3 atividades básicas, que é o quê? Monitora as políticas econômicas dos países membros, faz isso a nível nacional, regional e global. Esse monitoramento é feito em formas de estudos constantes, que inclui visita aos países, discussão com as suas autoridades sobre as políticas monetárias, fiscais e regulatórias. A outra forma é assistência financeira. O FMI possui uma reserva de dinheiro, um fundo financiado por todos os países membros. Cada país contribui com uma quota à parte. Nações que sofrem ou têm risco de sofrer uma crise relacionada ao balanço de pagamentos podem emprestar dinheiro desse fundo para equilibrar a sua situação. E é importante citar que, para conceder um empréstimo, o FMI exige a implementação de certas políticas e ajustes na economia de um país. Não é assim ao léu. E o terceiro item é a capacitação. O FMI promove capacitações e treinamento aos países membros para auxiliar no desenvolvimento econômico. Então, para terminar, nós vamos falar sobre o Brasil e a dívida pública, porque todo esse vídeo falando lá do começo da moeda, como que a globalização fez esse trabalho todo de unificar as trocas internacionais, o comércio internacional, foi para te mostrar o quanto o Brasil está engendrado numa confusão financeira gigante por causa de financiamentos. Na década de 70, as estruturas financeiras tiveram um papel importante no financiamento de ditaduras militares da América Latina. No Brasil, o denominado milagre econômico resultou em endividamentos com bancos privados internacionais. E em muitos locais, isso permitiu sim um crescimento da economia. Podemos citar o que aconteceu durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici. De fato, a economia cresceu mesmo, só que foi com uma grande concentração de renda. Aí não é legal, né, gente? Igual agora, tem muita gente ficando muito rica com essa pandemia, com essa crise toda, mas a grande população está muito pobre. Isso é horrível para um país, horrível. Houve essa concentração de renda justamente porque não houve uma implementação de mecanismos de justiça social, fazendo com que toda a população fosse beneficiada por esse milagre econômico, que a conta chegou nos anos 80, né? Não tem nem graça isso. Já nos anos 80, a crise provocada pela elevação unilateral das taxas de juros pelo FED. Esse FED nada mais é do que o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos, que abriu para a interferência do FMI nos países em desenvolvimento. Essa medida propôs ajustes fiscais e cortes em gastos sociais, o que agravou a situação socioeconômica de diversos países, incluindo o Brasil. Bonitinho, né? A partir de 1990, consolida-se o neoliberalismo como tendência nos países de terceiro mundo. Essa política econômica sugere medidas como menor intervenção do Estado, a ampla concorrência e a prática do livre mercado. Desse modo, são implementadas medidas como a adoção do Estado mínimo, a abertura para empresas estrangeiras e a livre circulação de capitais internacionais e privatização das empresas estatais. No caso do Brasil, a adoção de políticas neoliberais resultou nas privatizações das empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, a Telebrás e a Embratel. Eu nem vou citar aqui as privatizações que têm acontecido ultimamente, né? Esse movimento tem relação com o aumento da dívida pública do país. Com a abertura do comércio, das importações, o valor das mercadorias nacionais acabaram baixando e muitas indústrias quebraram, gerando pressão sobre a economia, ressaltando a necessidade de obter dólares para pagar as importações. Para resolver esse problema, as taxas de juros foram aumentadas, o que tornou o país interessante para investimentos de outras pessoas, estrangeiros. Em contrapartida, o Estado, ao assumir esses compromissos financeiros, acabou se endividando. Os governos, de modo geral, eles gastam seus orçamentos com educação, saúde, saneamento básico, obras de infraestrutura, salários de funcionários e com tantos outros fatores e com tantos outros setores essenciais e diretamente ligados à sua administração. E para financiar ou pagar tudo isso, ele precisa de recursos. E da onde vem? Parte dos recursos públicos são provenientes dos muitos impostos que nós
nós pagamos, né? Tanto o cidadão comum quanto as empresas. Porém, normalmente, o dinheiro arrecadado dos impostos não é suficiente para quitar esse montante de dívidas. Dessa forma, o governo emite títulos públicos para arrecadar mais recursos. Os títulos públicos funcionam com a promessa de pagamento ao comprador pelo governo do valor pago acrescido de juros. Esses títulos também podem ser adquiridos por outros governos e empresas. Consequentemente, o governo fica com essa dívida para com todos aqueles que compraram seus títulos. Ou seja, o governo passa a dever pessoas, empresas e países. A dívida pública contempla todos esses empréstimos e também as promessas de pagamento às quais o governo se atrela para financiar o seu déficit orçamentário. A dívida do governo pode ser classificada de acordo com a sua origem. A dívida interna ocorre quando os pagamentos são realizados em real, e a dívida externa é quando os pagamentos são feitos em moeda estrangeira, que no nosso caso é dólar norte-americano. Embora a dívida pública tenha sido uma constante ao longo da história brasileira, nas últimas décadas tem aumentado muito a proporção da dívida pública em relação ao PIB nacional. Atualmente, a dívida pública representa uma grande parte do orçamento do governo federal. Dívida que chegou, eu fico até descrente, que chegou em julho desse ano ao valor de 5 trilhões e 395 bilhões. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não fica triste, tá? Nós somos brasileiros, ser brasileiro é muito difícil, mas você precisa conhecer. Quanto mais você tiver conhecimento, melhor para você. Então, espalhe esse vídeo, multiplique esse vídeo. Vamos que vamos, e na semana que vem nós nos vemos novamente. Até mais.